Tudo bem, pessoal? Vamos começar o nosso terceiro vídeo. Espero que vocês estejam preparados para escrever, porque hoje o tema vai ser extenso, porém muito interessante. Então, espero que vocês estejam aí preparados. Nós vamos continuar falando do Barroco, né? A nossa apostila inteira vai falar do Barroco. E agora nós vamos falar um pouquinho da arquitetura do Barroco, tá? Antes de falar das esculturas. Então, nós vamos falar da arquitetura e depois da escultura, ok? Então, vamos lá. Bom, a arquitetura do Barroco. Ela é predominante principalmente na Itália e na França, tá? Então, a arquitetura barroca está entre as principais formas de manifestação da Contra-Reforma. Então, vamos entender. A Contra-Reforma, o que era isso? Então, ocorreu a Reforma Protestante por Martinho Lutero, onde ele se revolta contra a igreja quando ele percebe e se depara em Roma, né, com a igreja ganhando dinheiro, vamos assim dizer, em cima das grandes relíquias, para poder construir, né, o poder, né, da igreja. E aí ele se revolta em relação a essas ações, né, da igreja. E aí ele cria a reforma protestante, ok? Que surge a partir dela o protestantismo, ok? E aí a igreja, para poder se defender, cria a contra-reforma. Então a contra-reforma foi um meio que a igreja encontrou de fazer com que as pessoas voltassem novamente para a igreja católica e não para o protestantismo. Então a igreja tenta trazer os fiéis novamente para dentro dela. E aí como que ela faz isso? Ela investe na arte, ela investe nos artistas e fazem com que novamente esse meio visual, vamos assim dizer, encantem os fiéis e tragam ele para a igreja. Então, isso acontece exatamente no período barroco. E muitas das artes que nós vamos ver foram exatamente criadas para esse fim, trazer fiéis, né, novamente para a igreja, ok? Então, é uma manifestação da Contra-Reforma religiosa católica por meio da arte. Além de sua contribuição para a arte, a arquitetura barroca representou uma verdadeira revolução urbanística. Por quê? Porque acontecem as grandes modificações arquitetônicas relacionadas ao barroco. Tá? Nós vamos ver isso agora. São construções monumentais, são verdadeiras obras de arte, porém dentro da arquitetura, ok? Para os arquitetos barrocos, um edifício, né, os edifícios eram uma espécie de escultura. Então, ela era realmente para encher os olhos, ok? E aí tiveram dois principais países onde essa arquitetura ela vinculou, né, a religião e a sua construção. Então, a primeira é a Itália e depois a França. Vamos conhecer. Então, na Itália, principalmente em Roma e no Vaticano. Então, como vocês sabem, o Vaticano fazia parte de Roma, foi dado né, para a Igreja Católica e se tornou um país, né? E fica de um lado, né, do rio Arno. Então, quando você está em Roma e você vai para o Vaticano, você atravessa o rio, você está no Vaticano. E é tudo diferente quando você passa para o lado de lá, né? Você vê muito presente as lojas religiosas, os religiosos na rua que vêm do mundo inteiro para conhecer a sede, né? A mãe, né? A igreja mãe de todas as igrejas, ok? Então, o Vaticano a gente fala a cidade do Vaticano, porque ela realmente é uma parte, não é muito grande, né? Pequena,
Então, dentro da cidade do Vaticano tem a Praça de São Pedro e a Catedral de São Pedro, ok? Então, a Praça de São Pedro, que em italiano se fala Piazza di San Pietro, situa-se em frente à Basílica de São Pedro. Desculpa, não é uma catedral, é uma basílica. É uma Basílica de São Pedro, ok? Que fica também ali dentro do Vaticano. Então, ela foi desenhada por Bernini, essa praça, em estilo clássico, mas com adições do barroco. O estilo barroco pode ser apreciado na colunata. Colunata são essas colunas que você vê tanto do lado direito da basílica quanto ao lado esquerdo da basílica, ok? Uh, que são colunas dóricas, ok? Dentro, quando nós estudamos gregos e romanos, a gente viu os tipos de colunas, coluna coríntia, dórica e jônica. Então essas são colunas dóricas, tá? Que enquadra a entrada do trapezoidal. Então, ela forma um trapézio, né? Essas colunas com a basílica no meio. A parte oval da praça, que é o centro da praça, reflete o estilo barroco bem próprio da época, tá? Da Contra-Reforma. E no centro dessa praça tem um obelisco egípcio, né? Obelisco egípcio, com uma santa em cima. E dizem que as cinzas de César se encontram nesse obelisco. Não, não, na verdade eu não pesquisei a fundo para saber se isso é fato ou não, mas dizem que isso se encontra ali, ok? Olhando para essa imagem, vocês conseguem ver amplamente a praça, tá? É uma panorama e aí você consegue ver a praça. Mas ela de fato, ela de verdade, ela é igual um abraço, né? Ela não é assim tão aberta. E aquela casa, né, aquele prédio marrom que está ao fundo, é onde o Papa fica, né? E é onde ele aparece na janelinha quando ele está fazendo as suas apresentações no domingo ou na quarta-feira, ok? Na quarta-feira tem uma apresentação do Papa, onde ele fala para o mundo em várias línguas, né? Ela acontece exatamente na praça. Então, toda quarta-feira ele tem o horário certo, as pessoas chegam do mundo inteiro, se posicionam nas cadeiras que eles colocam à disposição para aqueles que chegam cedo ou com um convite, apesar que esse convite é algo que não é comprado, tá? Você tem que retirar ali mesmo no Vaticano e você assiste essa apresentação, né, do Papa em vários padres que falam em várias línguas, onde ele fala para o mundo, ok? E ele entra com aquele carrinho, que agora eu não me lembro o nome, papamóvel, e vai passando no meio das pessoas e tira foto e pega na mão. É algo muito interessante e estar nessa praça para qualquer pessoa, independente da religião, é surpreendente. É assim algo que não passa despercebido realmente na sua vida. Então, eu estive nessa praça por 3 vezes. É um dos lugares de Roma que eu faço questão de ir, de falar para as pessoas visitarem, porque é um lugar com uma energia incrível e que vale muito a pena visitar. Primeiro, por ser um lugar que faz parte da história. Então, dizem que foi aí que São Pedro foi enterrado, crucificado e tudo mais, e que tem os seus, né, uma parte dos seus restos mortais. E, no entanto, que a Basílica de São Pedro ela é construída em cima desse local. Então, no subsolo dela tem uma igreja, a primeira igreja, né, que é a igreja que foi construída inicialmente para depois a basílica ser construída. Então você faz um passeio e entra no subsolo, né, a 11 metros abaixo da basílica, e lá você consegue ver como se fosse uma capela de ouro, assim, uma capelinha, onde tem um determinado lugar que você consegue ver um pedacinho do fragmento
Restos mortais de São Pedro. É algo para os católicos de extrema fé. Então você vê as pessoas ajoelharem, chorarem. E nesse local você também vai a um cemitério, né, que é o cemitério romano de antigamente, onde a gente vê vários túmulos e tumbas com registros de afresco que é da época romana. Então é muito interessante. E exatamente onde está enterrado, onde está essa relíquia, né, de São Pedro, quando você olha para cima, é o altar da basílica. Então é algo assim histórico. É um lugar onde você pisa e tem história. Você tem história desde o momento que você atravessa o rio e passa pela ponte onde já tem obras barrocas e que você dá de frente com o Castelo de Sant'Angelo, onde virou depois uma prisão e que tem uma passagem que vai até aí a praça. Então é história atrás de história atrás de história e arte e história. Então é muito interessante. Realmente é um lugar para você passar o dia se deslumbrando. É assim que eu vejo esse local. Quase todos os visitantes que chegam ao estado do Vaticano visitam primeiro a praça, porque quando você chega no Vaticano, você se dá né, como eu disse, você está de frente com o castelo e logo em seguida já é a praça, porque Bernini fez essa construção de forma trapezoidal, de que reto, né? Chegando reto, você já vê a basílica lá no fundo, mas ela vai se alargando de uma forma realmente como se a praça estivesse te abraçando. Então é realmente algo assim incrível, tá? Um romancista, né, o francês Stendhal, chamou a praça de a arte da perfeição, que realmente ela é surpreendente e cheia de detalhes, causa assim realmente bastante alegria de estar ali e visualizar tudo isso, ok? Então aí nós temos a imagem da praça com o obelisco no meio, no fundo a basílica e as duas partes de colunas, a coluna direita e a coluna esquerda, com obras no topo de cada coluna, ok? Essa parte da praça, toda ela foi desenhada e programada e feita pelo arquiteto e escultor Bernini, ok? E aí a praça vista do alto. Então, como eu falei para vocês, lá no fundo a gente consegue ver aquelas árvores no tom laranjado, ali o rio. Aí em frente, né, aquele entrando reto na praça, tem uma construção redonda, onde é o castelo, e essa parte comprida, né, essa avenida comprida que vem até o centro da praça, de propósito, né, ela foi construída dessa forma, onde as suas laterais são lojas e espaços religiosos, né, onde fazem parte daquelas pessoas que trabalham e moram e constituem a igreja. E a partir do momento que você se posiciona no início dessa avenida, você já vê a basílica. E é algo que vai se aproximando, e vai, para aquele que é católico, vai se tornando algo tão emocionante, e que quando você chega exatamente na praça e vê esse arco, você se sente abraçado, acalantado, emocionado, porque você está na igreja mãe, né? Você está no centro da igreja católica. Então é muito legal. Para os católicos deve ser algo assim excepcional, e para os não católicos é algo que emociona também bastante pela história, ok? Opa, voltando, desculpa. Eu coloquei essas duas fotos na lateral, que foram fotos que eu tirei lá. Ela, elas mostram um pouco.
do, né, do que é, né, tudo isso. Então, aí a gente tem a Basílica, que ela tem uma grandiosidade, assim, uma coisa exatamente pensada, né, para ser algo em homenagem, né, a um santo. E aí também temos a praça. Então, vocês conseguem perceber as colunas e no alto de cada coluna uma estátua de anjo ou de santo ou de personalidade católica, ok? É realmente muito interessante. E dentro dessas colunas, né, existe coluna de um lado e do outro, como formando um corredor. Esse corredor passa um automóvel tranquilamente, as pessoas passam por aí, então você vê pessoas ajoelhadas passando por dentro. Então é realmente algo muito planejado, muito bem pensado para receber as pessoas que iriam chegar até esse local, ok? Bom, um vídeo. Vou colocar para vocês um vídeo que eu gravei, é bem curtinho, no momento que eu fui em uma dessas apresentações, né, que o Papa estava presente. Para os católicos, um presente. Para os não católicos, respeitem os católicos. Eu não sou católica, mas eu fico sempre emocionada quando estou aí, quando vejo o Papa, porque ele, para mim, é uma representação de uma pessoa iluminada, humilde. Não estamos aqui para falar de religião, mas eu acho que o que é bom e bonito a gente tem que falar para ser elogiado, não é verdade? E é muito emocionante, dá para ver direitinho a parte estrutural. Então, vamos prestar atenção que é bem legal, é bem curtinho. Grazie. Passa per Matteo. Passa per Matteo. Sei bambino. Dopo 12 ore di viaggio guarda che sta arrivando. Bom, é isso. Falei que era curtinho. Então, o primeiro é quando ele tá chegando, né, com o Papa Móvel. E o segundo é a praça, logo depois que já começa a anoitecer. Então, realmente é um local para você ir apreciar, independente da religião, é arte e é história. Vale muito a pena. E também temos a arquitetura barroca na França, principalmente no Palácio de Versalhes. Então, um palácio magnífico que foi construído pelo rei Luís para eles moravam, né, no Louvre e para poder dentro do que estava acontecendo né, em Paris, na França naquela época, ah, da grande diferença ali, né, do ter o dinheiro, do ter poder e dos pobres que morriam de fome, os miseráveis, ele constrói esse palácio que o seu jardim é magnífico, gigantesco. Precisa, para você ter uma ideia, para você conhecer o jardim, você precisa andar naqueles carrinhos, tipo carrinho de golfe,
sabe? Para você poder conhecer tudo. E ainda assim dizem que um dia é pouco para você conhecer. Então toda a estrutura dele foi realizada nesse período barroco, os jardins, né, com as curvas, dando essa sensação de movimento também no período barroco, ok? Eu não vou entrar muito em detalhe nele, porque eu sei que mais pra frente a gente vai falar sobre o Rococó, e aí eu vou entrar exatamente no Palácio de Versalhes para falar sobre isso, porque toda a decoração do Palácio de Versalhes é dentro do Rococó. Então eu vou deixar um pouco mais para frente. E nós vamos falar então agora de das partes, né, assim, uma das partes do barroco que eu acho mais impressionante, que são, né, as esculturas barrocas. Então, a escultura barroca elevou a arte à intensidade da perfeição. Anotem isso no mapa, porque isso cai no vestibular, isso é o que caracteriza literalmente uma escultura barroca. Porque além do seu movimento, além da sua dramaticidade, tem a questão da perfeição. E vocês vão entender isso daqui a pouquinho vendo as imagens, tá? Então integra o movimento barroco, que começou em Roma por volta de 1600 e foi difundido por toda a Europa. O objetivo central era reforçar a crença dos católicos da maneira mais convincente possível. Na escultura, o barroco afetou de maneira direta os objetos. Fica evidente o melodrama nas cenas religiosas, então continua dramático. E o espiritualismo, trazendo os fiéis para aquela fé, tá? E mais que tudo, a perfeição estética. Então a perfeição estética, ela é muito trabalhada pelo Bernini, muito trabalhada pelos escultores barrocos, ok? Nós vamos conhecer e vamos estudar o Bernini, porque ele viveu 80 e poucos anos e eu acho que se ele tivesse vivido um pouco mais, eu acho que ele tinha criado coisas, a quantidade de coisas que eu acho que ninguém nunca criou. Porque ele fez muita coisa. E muita coisa assim, exatamente de tirar o fôlego. Porque tem perfeição estética, tem religiosidade, tem esse drama que o barroco exige, tem trabalho árduo, tem dedicação. A gente vê pelo tamanho da estrutura da Praça do Vaticano e fora as outras obras que ele ajudou a planejar e a construir. Tinha até uma frase de Bernini que ele dizia: não me venha com coisa pouca, não me venha com coisa fácil, porque ele era um cara da perfeição, ok? Então vamos conhecer aí um pouquinho sobre ele. Então, Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini, ou simplesmente Bernini, nasceu em Nápoles em 7 de dezembro de 1598 e morre em Roma em dia 28 de novembro de 1680. Foi um dos principais artistas do barroco italiano, trabalhando principalmente na cidade de Roma. Ele trabalhou com 8 papas, 7 ou 8 papas. Agora me fugiu o número. Mas ele foi um dos artistas que mais trabalhou com papas, ok? Os papas adoravam as suas obras, porque elas traziam essa religiosidade que eles precisavam para a igreja. E cada um fazia um pedido, cada um pediu uma coisa. Então, ele acaba trabalhando com vários papas, né, o segmento dos papas, e mantendo, né, o seu trabalho para a igreja, para Roma e para o Vaticano, ok? Distinguiu-se como escultor, arquiteto, ainda que tivesse sido também pintor, também desenhista, cenógrafo e criador de espetáculos de pirotecnia, que são os fogos, né? Como arquiteto e escultor, é autor de obras de arte presentes até os dias atuais em Roma e no Vaticano. Então, tem uma regra que nós falamos dentro da arte, que é a seguinte: se você vai fazer escultura, você vai estudar Bernini. Se você vai fazer artes visuais, você vai estudar Bernini. Se você vai fazer artes plásticas, você vai estudar Bernini. Se você vai fazer fotografia, você vai estudar Bernini. Não tem como fugir dele, porque ele fez parte desse movimento e as obras estão aí até hoje para a gente observar, analisar
e admirar principalmente. Então, pôr os pés em Roma é conhecer Bernini. Você acha Bernini na cidade inteira. Pôr os pés no Vaticano é conhecer Bernini, você acha Bernini na cidade inteira, né? No estado, no país inteiro, ok? Então é muito interessante e é o artista que a gente tem que guardar como nome do barroco italiano, ok? Bom, vamos começar a conhecer as obras. Então, aí está David Bernini. David Bernini tem aí a dramaticidade e a expressividade, ok? Novamente a gente volta às cenas teatrais, então o movimento corporal, a musculatura, toda mostrando um movimento, ok? Eu coloquei para vocês o exemplo dos três Davis. Então a gente tem o primeiro, David Donatello, com uma fisionomia e uma postura mais feminina, se vocês repararem. O Davi de Michelangelo, que é uma obra de mais de 5 metros de altura, esplendorosa, que fica em Florença, e é a mais conhecida de todos os Davis, né? E o Davi de Bernini, com a sua expressividade e dramaticidade, ok? Depois, eu coloquei aqui para vocês conhecerem o baldaquino. Quem é católico já deve ter visto essa imagem. Ela fica dentro da Basílica do Vaticano. Parece um altar, assim, é algo impressionante pelo tamanho, todo de bronze, pelos detalhes. Abaixo dele fica a parte onde está São Pedro, tem alguns túmulos de Papa. Então é algo realmente assim cheio de detalhe, impressionante pelo tamanho, pelos detalhes, é algo incrível, tá? Chama baldaquino. Ele foi construído em 1624, é um bronze e está apoiado em uma base de mármore, de onde 4 colunas espiraladas, né, que são espirais, terminam em um capitel, que é essa parte de cima, que lembra uma ponta de pirâmide, tá? E tem muitos adornos e muitos enfeites e muita decoração aí nesse baldaquino que chamam muito atenção quando a gente está lá e está olhando ele de perto. É interessante, uma estrutura bem diferente para aqueles que não têm o hábito de ir à igreja, né? Mas é algo assim bem legal de se conhecer, ok? Olha, a gente consegue ver que tem um pouco de bronze, de dourado, e fica exatamente à frente do altar. É algo impressionante, de verdade. O êxtase de Santa Teresa, eu tenho uma história bem divertida com essa obra. Eu estudei ela na faculdade, sempre fiquei admiradíssima com ela, em vários aspectos. O primeiro pelo tecido, o tecido da roupa, né? É mármore, é pedra, mas para mim eu olho e falo, gente, é veludo, é cetim, é alguma coisa de pano, não é possível ser uma pedra, não entra na minha cabeça que isso é uma pedra. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito impressionada com a fisionomia dela, né? Um semblante assim, realmente de um êxtase, né? E é uma obra que chama muito a atenção. E eu sempre achei que ela fosse algo assim, nunca me atenuei ao tamanho, mas eu sempre achei que fosse algo assim, uau, né? Exuberante, enorme. E a primeira vez que eu estive em Roma, eu não encontrei essa obra. Eu acho que eu andei umas 12 horas atrás dela e não encontrei. Eu tentava achar e perdidinha, emocionada, porque todo lugar você vê uma obra. Então eu realmente não encontrei. Na segunda vez que eu fui atrás dela novamente e encontrei sem querer. Eu estava passando na frente de uma igreja até que não tinha nada assim que chamasse muito atenção. Porém, tinha uma cigana na frente lendo a mão das pessoas, pedindo, né, dinheiro. E ela segurou na minha mão e falava italiano e eu não entendia nada. E ela querendo ler minha mão e eu falava que não, né, que não queria.
E aí eu resolvi entrar na igreja para fugir, né, dela, porque a gente não sabe o que faz, né? Não sabe falar a língua direito. Então eu fiquei meio perdida e entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, que eu virei pro altar, lá estava Santa Teresa. Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque realmente eu procurei muito essa obra para ver, e ela de perto é impressionante. Só estava eu e ela e eu. Eu não pude tirar foto, porque bem na hora que eu peguei a câmera para tirar foto, o padre apareceu e disse que eu não foto, né? Não podia tirar. Então eu só observei, sentei e admirei. Realmente é impressionante. Se você for olhar com os olhos de um artista, esse tecido na roupa feito de pedra é algo que tira suspiros, assim, de você dar vontade de tocar, de verdade. Eu acho que se o padre não tivesse lá, eu teria tocado. Provavelmente. Bom, eu escrevi aí algumas coisas para vocês, então vamos lá. Ó, representando a experiência mítica de Santa Teresa de Ávila, transpassada por uma seta de amor divino por um anjo. A beleza da obra se deve ao uso da iluminação e da fidelidade da escultura, que conferem à obra sensibilidade, pois o escultor aplicava em suas esculturas o uso do corpo alongado, gestos expressivos, expressões mais simples, porém mais emocionadas. Bernini seguia as determinações da Igreja Católica Romana, que dizia que a arte religiosa deveria ser inteligível e realista e servir, acima de tudo, como um estímulo emocional à religiosidade. Para os católicos que estão aí assistindo na turma, não tem como você não ver essa obra e não rezar. Não tem como você não ver essa obra e não se sentir e sentir assim e não como que eu vou explicar isso? E não sentir um pedacinho do que ela está sentindo, porque a história de Santa Teresa fala que ela teve um êxtase, então em um determinado momento ela entra em um transe, vamos assim dizer para ficar uma palavra mais bonita, ela entra em transe e ela vê Jesus e ela quer ficar lá. É algo tão prazeroso para ela e tão bonito e tão cheio de fé que ela não quer mais voltar, ela quer ficar lá, né, naquele momento ali. Então, por isso que ela tem essa expressão no rosto e no corpo relaxado, porque ela está vivendo um momento de êxtase profundíssimo e está na presença de Cristo. Então, quando você vê uma obra dessa, você sente um pouquinho assim, sabe? Do que deve ser estar na presença dele. Então, é algo muito interessante. Me chamou muito a atenção a primeira vez que a vi numa revista, num livro, né? Uma explicação da professora da época e pessoalmente completou aquilo que eu tinha sentido inicialmente. É uma obra fantástica. E aí a gente consegue ver um pouquinho detalhes dessa roupa que eu tanto falo, né? Esses tecidos, então o rosto dela, a fisionomia dela. Essa imagem, ela foi um pouco infeliz, ela não tá tão nítida, mas dá uma pesquisada que vocês vão encontrar bastante coisa legal sobre ela e dela, né? E Bernini também fazia fontes, então esta é a Fontana de Quattro Fiumi, em Roma. Ela fica exatamente na Praça Navona, em frente à Embaixada do Brasil. Procurou a Embaixada do Brasil, ela está em frente. É uma das praças mais famosas de Roma, ok? É uma fonte lindíssima, bem grande, e que representa os quatro rios. Então, Fontana dos Quatro Rios para os brasileiros ou Fontana dei Quattro Fiumi para os italianos, ok? Então, a Fontana dei Quattro Fiumi nada mais é do que a verdadeira obra de arte localizada na Piazza Navona, em Roma. A fonte surgiu como um pedido do Papa Inocêncio para embelezar ainda mais a região em que ficava sua moradia. Uma das coisas mais bacanas sobre o seu nome é que em português ela significa a fonte dos quatro rios
em referência aos 4 continentes mais importantes do mundo e aos seus principais rios. Então, os 4 rios mais importantes do mundo. Então, a gente tem o Nilo na África, o Danúbio na Europa, o Ganges na Ásia e o Prata na América, ok? Então é realmente uma fonte bem legal e fica em frente à Embaixada do Brasil na Piazza Navona, na Praça Navona, ok? Ela é bem interessante. Tem um vídeo que mostra, é que eu não consegui encontrar porque me mostraram no Instagram, que mostra ela por um drone, o drone passa assim por dentro dela, é bem legal. Se eu achar, eu mostro para vocês. Se eu encontrar até o final do vídeo, da gravação, eu mostro para vocês ou eu anexo para vocês no Classroom, tá bom? Bom, eu encontrei o vídeo, eu paralisei a gravação e falei, não, eu vou achar esse vídeo. Eu encontrei o vídeo, ele não tá com uma resolução muito boa porque tava no meu WhatsApp, mas eu vou passar para vocês terem uma ideia de como é lindo. Esse é o Panteão, uma construção do período romano. É um dos monumentos mais impressionantes que tem em Roma. Esse é o Vittorio Emanuele, que é um monumento aos italianos da guerra, me lembro se é da Segunda Guerra Mundial. Tem uma fogueira que nunca se apaga, em homenagem aos que morreram. Também é um monumento bem bonito. Chama popularmente de bolo de noiva, porque ele parece um bolo de noiva, todo branquinho. Essas gravações foram feitas agora no período da pandemia. Aí a Piazza Espanha é uma escadaria bem famosa, onde lá em cima dá uma igreja e um museu. É bem bonita também. Tem várias obras de Bernini, inclusive a escadaria foi um dos projetos. E aí a Fontana dos Quatro Rios. Essa fonte que representa os 4 maiores rios do mundo. Todas as obras que estão ao redor são expressivas e totalmente teatrais. Aí é uma igreja e no canto é a Embaixada Brasileira. E essa praça, Piazza Navona. É isso. Tá vendo? A gente fala, mas e busca e vai atrás. Como igualzinho na sala de aula, né? Pega o celular ali rapidinho e já acha. A cabeça tá a mil, gente, nem repara, são quase 3 da manhã, mas vamos lá, firme e forte. Então, essa é a Fontana dos Quatro Rios, a fonte dos Quatro Rios, ok? Bom, agora uma das esculturas, são 2 esculturas que eu acho que fazem parte das obras de Bernini, que são assim, eu não sei nem como explicar para vocês o que eu sinto em relação a elas, mas elas são dentro da estética da perfeição, ok? Então aí é Apolo e Daphne,
Daphne se transforma em uma árvore, né? Para fugir de Apolo. E as mãos de Daphne, você percebe que já estão se transformando na copa, né, da árvore e os pés no tronco. Então, é uma escultura que chama muito atenção, ela é muito delicada, ela tem uma delicadeza, uma expressividade, algo assim que traz para quem está observando ela emoção, sentimento e sutileza, tá? Leveza, acho que seria essa a palavra. Tá? Então a gente consegue perceber aí nas mãos dela os ramos, né? A parte das folhagens e o movimento do tecido, como se realmente ele estivesse neste momento correndo atrás de Daphne, ok? É algo assim bem expressivo. Aí o cabelo em movimento, a gente consegue ver que o cabelo parece que está ao vento, né? Então essa é uma das características de Bernini. E o rapto de Proserpina, que se formos falar de expressividade e de beleza, e eu acho que mais ainda de realismo é o Rapto de Proserpina, principalmente, desculpa se tiver algum pai assistindo, mas eu não vou ter outro jeito de falar isso para os garotos, mas da pegada na coxa da Proserpina, ok? Então essa é a obra do Netuno raptando Proserpina, novamente todas as características de uma obra barroca e a mão apertando a pele. Essa mão apertando a pele, lembre que é mármore, é pedra. E ela tem a, o tato, o toque de uma mão numa perna. Então, faz com que a pele, no exato momento onde o dedo encontra a pele, ela afunde como num toque real. E fora os outros detalhes da obra. Mas essa, é exatamente essa imagem que vocês estão vendo, é algo assim impressionante para a arte. Eu acho que se vocês não gostam de escultura, a partir de agora vocês vão gostar, porque é muito impressionante, não é? Fala a verdade. Então esse toque é algo assim incrível de se observar. Eu até tenho um imã de geladeira que eu comprei exatamente dessa parte do toque, porque é algo fantástico de se imaginar realizado em uma pedra tão dura quanto o mármore. Então é algo assim celestial. Eu vou dar esse nome, celestial. Vocês percebem que eu gosto um pouco, né? E a última obra dele em vida, Salvador, né, o Salvador, que é Jesus Cristo, e ele foi uma obra que ficou perdida por um bom tempo. Ah, desculpa, eu esqueci de dizer que tanto o Rapto de Proserpina quanto Daphne, né, a Poli Daphne, estão na Galeria Borghese, que fica em Roma. É uma galeria de obras de escultura e que tem, assim, essas duas preciosidades, foram outras que Bernini fez, ok? E o Salvador é uma obra que ficou perdida durante muito tempo, que Bernini fez para dar de presente para uma rainha, agora eu não vou me lembrar muito bem, desculpem, de onde ela era, e ela não aceitou a obra porque disse que ela não tinha nada em troca para dar a ele de tanta preciosidade que era uma obra dessa. E aí a obra ficou perdida, não como uma obra Bernini, e aí em 2000, acho que 2001 ou 2011, mais ou menos, foi agora, há poucos anos, ela foi encontrada e classificada como Bernini. E aí a gente vê as suas características no cabelo, né, no enrolar do cabelo, no balançar do cabelo.
tá? Então essa é a última obra do Bernini, ok? E, é claro, eu tenho que passar o restante dentro das características das obras. Então, a gente tem as esculturas do Vaticano. Para vocês entenderem, aí a gente tem aqui o visto do alto, né? As imagens, que são essas imagens que fazem parte das pilastras, né? Das colunas. E essas imagens eu tirei no Museu Vaticano para vocês, porque é impressionante. São obras do Bernini mostrando como ela era realizada. Então, a gente vê um emaranhado de metal e gesso e mármore e até mesmo galhos, né? Tá vendo? Fios, arames, tudo mostrando a estrutura de como essas obras eram realizadas. Então a gente pode definir que não era algo assim simples de ser feito. É claro que Bernini não fez tudo isso sozinho, gente. Ele tinha aí uma equipe, porém não era algo assim tão simples. Não era algo de você pegar e amassar e tá a escultura pronta, não é verdade? E aí eu consegui tirar foto dessa preciosidade, né, que fica dentro do Museu do Vaticano, mostrando como é a obra do Bernini em relação à estrutura. Então eu achei assim bem interessante e trouxe para vocês apreciarem e entenderem mais ou menos como é uma escultura dessa por dentro, ok? É claro que não é uma regra, nem todas elas foram feitas assim, mas a grande maioria dessas obras que nós vemos nas colunas, elas foram feitas desse jeito, ok? E aqui temos outras esculturas realizadas por ele, outra impressionante, que é essa do busto da mulher do véu, que a gente vê aí o véu, a transparência do véu e o rosto dela. E lembrando que não é um véu, é uma pedra, né? É mármore. Então isso é impressionante, realmente. Mais uma vez, se você não gostava de escultura, você passou a gostar agora, né? Já tem até um artista preferido, que é realmente incrível esse tipo de obra. E aqui nós temos novamente o êxtase, só que de uma outra forma, de um outro suporte. Temos os bustos, né? Que ele também tinha sempre encomenda de fazer, bustos de pessoas importantes, e mais duas esculturas que fazem parte da Galeria Borghese e que estão aí até hoje muito bem preservada para nós podermos apreciar as obras de Bernini, ok? E aí, mais uma vez, um busto e a expressividade. Olha a expressão e a teatralidade desse busto, né? Parece que ele está saindo da parede, vai sair a qualquer momento. É algo bem interessante. Então, e aí, novamente, outra escultura. Espero que vocês tenham gostado. Fiz o máximo que eu pude para vocês conhecerem as obras barrocas, principalmente esse mestre, né, do barroco, que é o Bernini. E comenta aí, depois me fala se vocês gostaram ou não, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!